Bom dia a todos os colegas aqui do Yuri Channel, a todos os advogados, advogadas, notários, registradores, despachantes, corretores de imóveis e demais pessoas que trabalham aqui, profissionais que trabalham no setor imobiliário. Hoje, nós estamos indo para nosso segundo capítulo da série Plataformas Eletrônicas dos Serviços Notariais e Registrais. Hoje nós falaremos sobre o e-notariado. Quem vai estar dando uma aula para a gente de notariado é o doutor Renato Martini. Ele é assessor de tecnologia da informação do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil. Ele já foi o presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação por 16 anos e secretário executivo do Comitê Gestor da ICP Brasil. Já foi membro titular do Comitê Gestor da Internet e do Comitê de Segurança da Informação. Autor de diversos livros, sendo o último Sociedade da Informação para onde vamos. Doutor Renato, bom dia. Mas antes de passar a palavra para o doutor Renato, deixando sempre claro aqui, está balançando, deve estar um terremoto aí na Serra, né, doutor Bruno? Doutor Bruno Vale Couto Teixeira. Ele é nosso oficial substituto dos primeiros ofícios da segunda zona da Serra. Ele que está sempre aqui comigo na colaboração e está gerindo aí o trabalho conosco, e ele que me dá toda a assessoria, todo o comando aí, em se tratando do serviço notarial registral. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, Alencar. Tudo bem? Tudo bem, Renato? Bom dia. É um prazer muito grande a gente estar aqui de novo nessa série. Estamos indo para o segundo episódio da série com o doutor Renato. E hoje eu tenho só que aprender com o doutor Renato, uma vez que o e-notariado é uma coisa realmente nova, né? Extremamente nova. Como eu tinha te falado já, Alencar, nós estamos evoluindo aí mais de 450 anos, é um salto, é completamente diferente. E volto a repetir para as pessoas que estão aqui no canal, não é necessário hoje em dia realmente ir ao cartório para se fazer absolutamente nada. Tudo pode ser feito através das plataformas. E o que o Renato hoje vai estar explicando é exatamente como são os serviços de notas, né? Aquele que é o cartório, um dos cartórios mais conhecidos, né? Que é escritura de compra e vendas de um modo geral, procuração, autenticação, reconhecimento de firma, que tudo dá para fazer pelo e-notariado, pela central. E aí, doutor Renato, franqueio já a sua palavra, um bom dia. Só me permite, antes de iniciar, peço a todos que estão assistindo a gente, simplesmente para dar um likezinho aí no canal e fazer a inscrição, né? Para poder sempre a gente poder estar sempre trabalhando aí voltado ao conhecimento técnico no setor imobiliário jurídico. Doutor Renato, bom dia. Desculpe-me a gente interromper sua palavra por um longo tempo. Nada que isso. Bom dia a todos. Bom dia, Ferrugem. Bom dia, Bruno. O áudio. Me escuta ou não? Sim, escuto. Sim. Perfeito. Então, enfim, eu repeti o bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, que vão nos acompanhar durante essa manhã aí de segunda-feira. Agradecer o convite, né, que muito nos honra ao Colégio Notarial, ao seu Conselho Federal, que é a entidade máxima do notariado brasileiro. Ela congrega aí todas as seccionais, né, todas as seccionais do Colégio Notarial, que são espalhadas por esse país gigantesco. E é o Colégio Notarial, o seu Conselho Federal, que é o responsável pela gestão tecnológica dessa plataforma. Eu fiz uma apresentação aqui, espero que ela não seja cansativa, ela não vai exaurir o tema é sem dúvida complexo, não que seja uma plataforma de difícil operação, isso o notário que já está com a mão na massa, de maio para cá nós vamos bater em breve 10 mil assinaturas, quer dizer, 10 mil atos assinados dentro do notariado. Então, ela já é uma plataforma que está sendo usada, já está em produção, tá? Isso é importante. Até antes de eu abrir a minha apresentação propriamente dita, né, o famoso PowerPoint, sem o qual as lives não existem. Então, é importante ressaltar isso. Não estou falando de um piloto ou de uma experimentação, não. Estou falando de um sistema que já é real, concreto. 26 de maio saiu o provimento 100, que dá a base normativa para essa plataforma tecnológica. Eu estou falando de alguma coisa efetiva,
não é uma experimentação, não é um piloto. Tá? Então, isso é importante, seja o notário ou principalmente o advogado, que eu acho que é o nosso alvo aqui da apresentação, ou o cidadão brasileiro que tem interesse na temática, seja por eu ser usuário, seja por ser um profissional do ramo, né? Nós estamos falando de uma plataforma efetivamente. Vou aqui compartilhar a minha tela, e os senhores aí, por favor, já me deem o ok que está... Já aparece? Sim. Já aparece, perfeitamente. Então, vou aqui, deixa eu maximizar a janela, botar em full screen. Podem ver, né? Sim. Mais ou menos, eu vou dar mais ou menos como é que vai o roteiro aqui da apresentação. Vou fazer tem 3 passos básicos. O primeiro é dar um pouco do contexto, da arquitetura do notariado, o que é essa plataforma. Eu não estou falando só de um software, de um sistema que está no web que faz uma coisinha. Não é isso. Ela é uma plataforma. Né? Ela é uma arquitetura, é uma plataforma orientada a serviço. Vocês vão ver isso. Depois eu vou falar brevemente na parte normativa, que é o divisor de águas do notariado, dia 26 de maio. Tá? Isso é antes e depois. Tá? A plataforma já estava confeccionada do ponto de vista técnico, mas esse provimento ele estava ali... o Colégio Notarial já tinha submetido ao CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, a sua Corregedoria Nacional, um pedido de providências para confecção de um provimento. O notário não faz nada se não tiver regra, não tiver norma. Então, já havia esse pedido e, sem dúvida nenhuma, a pandemia deflagrou todos esses processos remotos digitais, né? Que muitos dizem, e eu acredito que não haverá retorno, né? A vida não vai voltar mais. Não que não houvesse sistemas remotos, eles já estavam, a humanidade não inventou isso agora. Quer dizer, os mecanismos, as ferramentas para fazer isso, né? A assinatura digital existe no Brasil desde 2002. Então, ela são legislações antigas, são experiências antigas, mas a pandemia agravou todos esses processos. Então, vou falar rapidamente da parte normativa, muito rápido, né? E depois eu vou entrar um pouco no ambiente, tá? Não vou fazer o passo a passo, vou mostrar um pouco a lógica do ambiente, porque já tem muitos vídeos sobre isso, né? Até para aqueles que quiserem depois explorar mais essa usabilidade da plataforma, esse passo a passo. Clica aqui, vai ali. Né? Tá muitos vídeos, a gente gravou muitos pelo Conselho Federal. Acho que depois, quem quiser aprofundar, tá? Quiser ter uma sequência, tem muitos vídeos já na internet, inclusive de iniciativa do tabelionato mesmo, que já está gravando para os seus clientes ou para os colegas, já estão fazendo vídeos mostrando um pouco desse passo a passo. Acho que é a oportunidade de a gente falar tecnicamente sobre a plataforma. Então, são mais ou menos o roteiro é mais ou menos esse: falar sobre a plataforma e notariado, bater um papo rápido sobre a parte normativa, tá? Que dá base, dá fundamento, né, legal ao e-notariado. Acho que posso falar legal até por causa do provimento 983, por causa da medida provisória 983, a gente vai falar isso. E depois mostrar um pouco do dashboard, né, do ambiente, né, de operação do e-notariado. Eu já usei essa palavrinha, né? O e-notariado, ele é uma plataforma orientada a serviço. O endereço já está aqui na tela, né, para aqueles que quiserem fazer uma visita. É um ambiente de operação dessa especialidade que é o notário, que é o tabelionato brasileiro. É uma plataforma orientada a serviço porque ele é modular, ele tem um barramento, né, que é uma disciplina, um motor para identificar pessoas e, como que espetado, vamos dizer assim, para ficar claro, para ter uma imagem clara, módulos. Esses módulos são as aplicações, são os serviços. São as aplicações tradicionais. Deixa eu desligar o celular que eu esqueci. São as aplicações tradicionais do notário. E as que já estão disponíveis hoje são os instrumentos públicos, procuração e a escritura pública. Tá? Esses já são
aplicações que já estão disponíveis. A gente vai mostrar rapidamente isso aqui. E tantas outras aplicações, tantos outros módulos vão ser anexados a essa plataforma. Isso é importante porque é importante dar essa conotação de que nós não estamos falando de uma aplicação. Não é um software para fazer escritura, transferência de imóveis. Não, é um ambiente, é uma plataforma que tem uma mesma identidade visual, uma mesma cara, e que está fundamentado num módulo de identificação, né? Essa questão da identificação de pessoas é muito importante no notariado, né? É a base da maior parte das fraudes no Brasil, seja nos sistemas bancários, no sistema previdenciário, no sistema eleitoral brasileiro. Dada a falência da identificação civil no Brasil, o Brasil tem muitos problemas de fraude. É um problema. O sistema de certificação digital brasileiro é um flagelo, essa questão da fraude de identificação, e para o notário não é diferente. Então, o e-notariado ele tem como que um barramento, onde a gente tem um módulo de identificação biográfica e biométrica, tá? Que dá ao notário a capacidade de identificar de forma inequívoca esse usuário do sistema do e-notariado. Então, o e-notariado, o tabelião e os seus prepostos, a sua equipe, o seu staff, não entra por login senha, não existe login senha, ele só entra por um certificado digital. Ele só se autentica no sistema por um certificado digital. Da mesma forma, o usuário do sistema, ele assina digitalmente o ato. Nós vamos ver mais à frente, só estou me adiantando, que eu sou péssimo para PowerPoint. Ele assina digitalmente o ato, conjuntamente com uma sessão interativa de videoconferência. Então, é o pilar. Essa questão da videoconferência não existia no passado, ela foi inserida com o advento do provimento 100. Vou falar um pouquinho mais à frente disso aí. Então, esse conceito de uma identificação biográfica e biométrica é importante, porque pensem no e-notariado como se você tivesse um barramento, uma barra, aqui estão as aplicações, e aqui embaixo está um mecanismo de identificar pessoas, tá? Usando os recursos mais modernos, as boas práticas da biometria, do uso da biometria, inclusive validando essa biometria contra a base do Denatran, que foi conveniada pelo Colégio Notarial. Então, o notário ele valida essa biometria e biografia junto ao Denatran, tá? Para ter mais segurança na questão da identificação. Ela é agnóstica quanto à tecnologia de certificação digital, ou seja, nós, nesse barramento de identificação, nós temos um motor de uma AC, de uma autoridade certificadora, que é a autoridade notarial. O notário ele se autentica no sistema usando um certificado chamado notarizado, que foi criado pelo provimento 100, né? Ou seja, não tem negócio de login sem aqui, ele entra com o certificado digital dele. O tabelião, ele é de uso endógeno, tá? Tá aí na tela, ó. Criação de uma infraestrutura própria de identificação de uma credencial digital que é chamado certificado notarizado, que é endógeno, ou seja, ele é apenas para essa aplicação do notariado. Ela não tem uso externo. O e-notariado é compliance com a ICP Brasil, ou seja, ele é agnóstico quanto à tecnologia de assinatura digital. Ele usa ICP Brasil e usa o seu motor próprio de AC, tá? E esse certificado notarizado ele é gerado e armazenado dentro de um app, tá? Que já está aqui projetado na telazinha, já está disponível, né? Claro, tem que estar disponível, porque a plataforma já está plenamente operacional. Ele é gerado e armazenado dentro de um app, seja Android, seja iPhone. Isso teve uma importância, primeiro, pela portabilidade, né, que o celular traz, segundo, pela gratuidade. O certificado notarizado, essa credencial digital que o e-notariado entrega, ela é gratuita, até por força do provimento. Tá? Vejam como é importante ter essa sinalização do provimento 100, porque a plataforma não cria nada da nossa cabeça de técnico, né? Eu não sou tabelião, então não é porque nós achamos que é bonito, a gente implementa porque o provimento nos autoriza a fazer, cria os limites e os alcances de qualquer coisa que está aqui, né? E tudo que é corrigido e aperfeiçoado é a partir da sinalização do provimento 100. Essa telinha que está aqui, ela é uma tela
da coleta da biometria, da organização que o e-notariado faz, da identificação de pessoas, tá? Não é uma tela que o usuário vai ver, tá? O usuário advogado, o usuário comum, ele não vai ver isso. Isso são telas do próprio notário, para o próprio notário fazer a identificação de pessoas, mas que dá robustez, dá sustentação a essa plataforma e segurança, né, para a gente fazer frente à fraude e ao roubo de identidade no Brasil. O notariado ele é baseado nas aplicações. Nós temos conectado ao e-notariado uma plataforma, eu vou passar de passagem aqui, que isso tomaria muito tempo, uma plataforma chamada blockchain, que é uma tecnologia revolucionária, né, para dar firmeza nesses registros. Todos os atos que são assinados dentro do e-notariado, o hash dessas assinaturas é persistido numa rede blockchain mantida pelo tabelionato, é uma rede chamada permissionária, que já está espalhada no Brasil, que a gente espera, depois dos desafios do início da plataforma, a gente poder ampliar mais, né? Vamos falar agora rapidamente do provimento 100. O provimento 100 ele foi um divisor de águas. Ele saiu no dia 26 de maio. A gente tinha montado, vamos dizer assim, o desenho básico da plataforma, o desenho técnico da plataforma, essa ideia de uma arquitetura, uma plataforma orientada a serviço. Mas, sem dúvida nenhuma, o provimento 100 ele consolida, né, a lavratura eletrônica, né, o ato notarial eletrônico. Ele dá a base normativa para o ato notarial eletrônico, né, para essa forma digital de você fazer um ato notarial. Essa aplicação vai ser aquela que eu vou dar destaque agora, que a gente chama, entre nós, fluxo de assinatura, porque, na verdade, ela é uma tramitação eletrônica de documentos, ela é uma gestão eletrônica de documentos. Ou seja, o tabelião ele submete a escritura de transferência de um imóvel, vamos chamar assim, ou de um divórcio, tá? As pessoas estão se divorciando muito usando o notariado, né? Ainda não testamos com a presença da sogra, né, para ver se o sistema suporta. Isso a gente ainda não fizemos esse teste de carga. Vamos fazer ainda para ver. Mas temos feito muitos divórcios aí dentro do e-notariado, procurações. Mas, sem dúvida, a grande estrela aqui é a questão da transferência de imóveis, né, usando o e-notariado. O tabelião dá a carga a essa minuta e ela tramita dentro desse fluxo de assinatura. A gente vai ver isso mais à frente, né? Um pouco desse passo a passo, que não é complexo, mas tem um aprendizado e uma usabilidade própria. O provimento 100, para nós, foi um divisor de águas, porque ele trouxe a base normativa. Como eu falei, não adiantava ter uma aplicação tecnológica se você não tem essa base normativa. Isso aqui é tecnologia. É uma plataforma tecnológica para você aplicar aquilo que a norma determina e as regras que a norma determina. De uma certa forma, a norma tem mais importância até do que o produto. Tem uma relação simbiótica? Tem, porque também se não tiver produto, o produto não for estável, não for útil, também não adianta ter norma. Você vai fazer uma norma, uma lei, também ninguém tem como executar isso na prática. Então, tem uma relação ali simbiótica. Mas há, de uma certa forma, uma escravidão da plataforma, escravidão no bom sentido, né? Uma dependência, vamos chamar assim, da plataforma em relação à norma. A norma, eu vou chamar a atenção, fiz aqui uma colinha de alguns pontos que eu acho que são importantes, antes da gente entrar na aplicação, né? Primeiro parágrafo 4º do artigo 9º, a gratuidade dessa ferramenta que é o certificado notarizado, que tem sido muito mediatizado. A mídia fala muito dessa questão da plataforma ter um motor próprio de AC, que não é ICP Brasil, não serve para as aplicações de governo. Ela, como eu disse, ela é endógena, ela é interna, um certificado que o notário, a partir da identificação biográfica e biométrica, entrega ao cidadão, né, dentro do celular, de uma app de um celular, para que ele possa, e isso é franqueado pelo provimento 100, para que as partes possam assinar,
Não notário, tá? Artigo 3º, inciso 4º, requisito do ato notarial eletrônico, assinatura com a ICP Brasil. Então, isso é mandatório no e-notariado. Ou seja, todos os atos são assinados pelo notário, pelo tabelião, ou pelo seu substituto, pelo aquele que faz, às vezes, o tabelião. Então, isso é mandatório. E que encontrou respaldo, aí eu faço um corte aqui, na MP 983, recentemente publicada, algumas semanas atrás. Ela já encontra, já teve um voto, já foi aprovada na Câmara, inclusive vai para o Senado essa semana, né? Ou seja, muito provavelmente deve a sanção na próxima, sem ser essa semana, na próxima. A MP 983, ela tem um item que é importante. Dois itens que são importantes, especificamente aqui. Primeiro, ela diz que todo ato... essa MP disciplina as assinaturas eletrônicas no Brasil. Tá? E ela diz assim, todo ato de transferência e registro de imóveis no Brasil tem que usar uma assinatura da ICP Brasil, de um certificado digital da ICP Brasil. Na verdade, ela cria uma disciplina, ela fala em assinatura eletrônica, gênero, e três espécies de assinatura, chamada assinatura qualificada, que é aquela da ICP Brasil, a assinatura avançada, tá? Que é tipicamente essa do certificado notarizado, e a assinatura simples, mero login e senha, por exemplo, tá? Singelo, o uso de uma biometria. Né? A assinatura avançada ela ficaria no meio termo, ela tem uma base de identificação, ela identifica de forma inequívoca ou de forma unívoca, para que seja inequívoca a identificação de uma pessoa, ela se refere a uma base, mas ela não tem os rigores e o compliance, as exigências que tem a assinatura chamada qualificada. Atos de registro e transferência de imóveis têm que usar a assinatura qualificada, leia-se, vírgula, ICP Brasil. Isso já, como eu disse... Oi. Só, desculpe-me você, porque você deve ter notado que eu interrompi um pouco o seu compartilhamento de tela, mas quando você começar a falar e manter um pouquinho, eu corto só para as pessoas verem você falar, porque senão fica aquele compartilhamento parado, você falando, as pessoas... Perfeito. Eu senti que teve uma agitação na tela, mas não... Porque se você quiser voltar, você pode voltar para o compartilhamento, não tem problema nenhum. Perfeito. Não, daqui a pouco eu vou voltar. Você falando, eu voltei para você, para não ficar a pessoa às vezes achando que está na tela parada e alguém falando no fundo. Tá bom? Renato, Oi. Renato, deixa eu fazer uma pergunta, porque aí é dúvida. Só para poder aí tá para alinhar o conteúdo. Para usar o e-notariado, eu preciso de uma certificação, mas para assinar os documentos, essa certificação precisa ser qualificada. É isso que você me disse. Isso implica dizer que os nossos telefones, eles têm certificados. Então, se eu usar o telefone, eu consigo acessar a central. Mas não consigo fazer as assinaturas usando celulares, porque eu preciso ter um certificado da ICP. Bruno, quando você fala... Você é usuário. Você é usuário tabelião ou usuário? Usuário do sistema. O comprador ou vendedor. Nas telas mais à frente, eu vou falar detalhadamente disso. Tá? Então tá bom. Eu vou mostrar mais à frente. Então, aguarde as cenas do próximo capítulo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso aí acho que vou te responder a contento nessa tua dúvida, que é muito importante. Eu estou fazendo só essa remissão ao normativo, né, até para dar coerência ao que eu disse. Tudo que a gente faz dentro do e-notariado, a gente encontra primeiro o entendimento do notário, que é o usuário, junto com o usuário cidadão, ele é o usuário da plataforma. Então, o entendimento dele que as práticas estão corretas do ponto de vista tecnológico. Né? Nós estamos fazendo uma migração complexa. Né? Nós estamos saindo da vida civil para a vida civil eletrônica. Não é fácil. Né? Mas a gente encontra sempre o norte fundamental, seja da legislação, eu estou fazendo essa remissão à MP 983, recentíssima, né? Que muito provavelmente vai à sanção na próxima semana, né? Que, de certa forma, confirmou o provimento 100, que é infralegal, né? O provimento 100 já disse, inciso 4º, artigo 3º, o ato notarial eletrônico, ele tem que ter a ICP Brasil, ou seja, o tabelião assina o traslado da escritura, ele assina digitalmente com a ICP Brasil. O tabelião só pode assinar com a ICP Brasil. As partes podem assinar com um certificado notarizado, como criado pelo provimento 100.
Ou não, se quiser usar SP Brasil também pode. Nós vamos ver mais à frente. Foi a pergunta aí pergunta muito interessante do Bruno. O parágrafo 3º do artigo 9º do provimento 100, ele fala numa associação fundamental entre a videoconferência e a assinatura digital. Ou seja, o ato lavrado eletronicamente, ele encontra essas duas... ele é um encontro dessas duas tecnologias, dessas duas facilities. A videoconferência, né? Ou seja, a manifestação da vontade, se não há constrangimento, se está tudo legal, toda aquela ritual que o notário faz, ele vai fazer por videoconferência, né? Ou seja, como diz um tabelião aqui de Brasília, o doutor Hércules Benício, é a presença mediada pela tecnologia. Eu gosto muito dessa expressão dele, tá? Ou seja, a presença do usuário mediada pela tecnologia, que é de uma certa forma, reescrever essa ideia da presença. Nós estamos presentes aqui a videoconferência do notariado é isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Não é diferente, tá? Nós vamos ter agora, numa versão nova, vamos ter alguns recursos de reconhecimento facial, tá? Por conta dessa questão da segurança. Mas não é diferente disso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos presentes, não estamos presentes fisicamente como no balcão, mas estamos presentes mediados pela tecnologia. Essa expressão que o Hércules usa. O artigo 30 do provimento 100, ele cria uma coisa interessante, que é chamado documento híbrido. Está nas disposições finais. Ou seja, uma parte pode assinar fisicamente, manuscritamente, na frente do tabelião, tá? Usuário que não se sente confortável, que não gosta de tecnologia, não quer saber de notariado, não quer saber de nada disso. Ele assina, o tabelião digitaliza essa minuta, esse documento, dá a carga dentro do notariado e a outra parte assina digitalmente e ele, tabelião, assina digitalmente ao fim do processo, né? Ou no processo. Então, esse é uma inovação, o provimento chama de documento híbrido, tá? Que já é suportado dentro da plataforma do notariado, não poderia ser diferente. Não é dominante, não é o comum, tá? O e-notariado, a gente tem as estatísticas de faixa etária, ele 60% dos usuários do e-notariado vai de 18 a 35 anos. Então, ele ainda é uma plataforma dominantemente usada pelo jovem, tá? A parte acima dos 60 anos é muito minoritária, né? Eu acho que dá um pouco esse desenho, um pouco, vamos dizer assim, geracional, né, dessas novas tecnologias. A videoconferência, ela tá consagrada no artigo 2º, inciso 5º, tá? Vou ler para vocês como está no provimento. A videoconferência, ato do notário, ou seja, a videoconferência é um ato, para verificação da livre manifestação da vontade em relação ao ato notarial lavrado eletronicamente. Então, ele é parte constitutiva, essencial, obrigatória, mandatória, conjuntamente com a assinatura, como eu disse. O certificado notarizado, inciso 2º do mesmo artigo 2º, ele é emitido de forma presencial, tá? Isso é um pouco polêmico por conta da pandemia, mas esse certificado notarizado que o tabelião entrega ao usuário comum, ele é feito de forma presencial. Ele tem uma validade de 3 anos, é uma credencial digital, que tem 3 anos de validade, vai demorar, não precisa ir todo dia, você ganha isso se você quiser, como eu disse, tá? As pessoas estão fora do Brasil, o e-notário já tem muitos usuários fora do Brasil, né? Já tem usuários no mundo inteiro, tá? A gente já tem em todos os continentes, já temos países que usaram o e-notariado. Esse usuário, ele dominantemente usa ICP Brasil, porque não está aqui no Brasil, não tem como emitir esse certificado notarizado, já tem um certificado ICP Brasil, ele é aceito, né? Então, ele usa bastante. E o certificado notarizado ele tem essa exigência de ser emitido, de exigir uma identificação presencial junto ao tabelião de notas. Ou seja, você tem que ir ao tabelionato, né, tem que ir a um cartório de notas para poder fazer sua identificação e receber esse certificado dentro do seu celular para uso dentro do e-notariado, se assim o usuário desejar, né?
Renato, então só fazer uma pergunta. Então, na verdade, o pessoal que está fora do Brasil usa as embaixadas, os consulados. É isso? Para Não, ele poder fazer usa. essa forma presencial? Não, ele usa. Se ele tem um certificado SP Brasil, não depende nem de Não, embaixada. perfeito. Usará Se ele tiver um certificado da ICP Brasil, mas se ele não tiver essa presença, Não, o certificado como é que faz? digital notarizado é apenas um notário. As embaixadas não emitem. Não emitem? Não. Tá. Geralmente ele usa da ICP Brasil. Ele já tem ali, tem negócio, tem relação civil no Brasil, é muito difícil. Se ele vai transacionar alguma coisa no Brasil, é porque ele tem negócios, tem vida civil. Se tem vida civil hoje, inevitavelmente ele terá um certificado digital. Não, é muito comum. Tá. Esse certificado só pode ser da ICP Brasil? Você já tinha me falado isso, só mas da uma ICP pessoa... Brasil. Tá. Só da ICP Brasil. Ok. Ele só é aceito o certificado da ICP Brasil para o tabelião, obviamente, e para o usuário. Se o usuário não quiser o da ICP Brasil, ele poderá lançar mão desse certificado notarizado que o tabelião o entrega gratuitamente, tá? Se ele assim desejar. Tá? Artigo 10º, inciso 4, encerra aqui a parte normativa para a gente voltar para a aplicação. Tá? Os sistemas de videoconferência são gravados de forma mandatória, então há um registro, né, pelo tabelião de todas essas manifestações de vontade e, sobretudo, porque o tabelião é correcionado, né? Ele sofre correção das corregedorias estaduais ou da Corregedoria Nacional, então o provimento exige que não há ato notarial eletrônico sem gravação, não há ato notarial eletrônico sem assinatura digital. É ele que dá a consistência, dá a validade jurídica ao ato, dá integridade àquele ato, conjuntamente com a manifestação da vontade que está consagrada numa sessão de videoconferência. Essa videoconferência fica gravada, tá? como registro, né? Obviamente, apenas apenas no ambiente virtual do tabelião. O ambiente do notariado é um ambiente integralmente em nuvem, tá, gente? Se tem algum tabelião nos escutando agora, ele é integralmente em nuvem, assim, não tem instalação física. Por que a gente decolou de forma tão rápida no Brasil? Porque não tem instalação. Muitos notários falam, mas o que eu preciso instalar? Preciso de um data center, comprar um servidor? Não precisa nada. É um ambiente completamente em nuvem. Tá? Está armazenado em nuvem, ou seja, um ambiente totalmente web. Né? A chave para entrar nesse sistema é um certificado digital. Ele entra nesse sistema e ali ele pode praticar e lavrar atos notariais eletrônicos. Então, isso é um aspecto, é a chave de sucesso, em grande parte, essa facilidade para o notariado poder usar esse ambiente. Vou voltar aqui para a minha telinha. Só me deem o OK aí, vocês já podem ver. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, eu já fiz essa referência ao provimento 100, tá? Que eu acho que é importante fazer essa abordagem, vamos dizer, normativa, né? Pelo menos o provimento é muito grande, o provimento 100, tá? Aqueles que têm interesse, eu acho que vale a pena a leitura, porque ele é grande, ele trata de formas muito específicas, cria uma matrícula notarial eletrônica para esses atos, ele dispõe de uma série de providências, então que vale a pena aqueles que têm interesse, que são especialistas no tema, fazer uma leitura detalhada do provimento 100. Eu fiz apenas peguei alguns tópicos que eu acho que são importantes. Esse aqui é o ambiente, é a tela principal. Eu vou fazer o passo a passo, tá? Aqui desse ambiente fundamental do fluxo de assinaturas. E convido aos senhores e senhoras que querem se especializar, que querem aprofundar o tema, há muitos vídeos sobre o tema, há uma farta documentação, muitos manuais, seja da ótica do notário ou da ótica do advogado, que intervém muito nesse processo. Geralmente a testemunha está aqui, é uma das partes que assinam, que acompanham, não necessariamente assinam, mas acompanham o ato lavrado eletronicamente. Essa aqui é a tela principal, tá? É onde você cria os documentos, essa tela aqui em cima à esquerda, onde você coloca a minuta do instrumento público,
Aqui você tabelião, né? Esse é um ambiente de operação do tabelião. Ele elege os participantes. No cantinho à esquerda, embaixo, esse quadradinho aqui é a parte para dar partida à videoconferência, que a gente já viu que é mandatório, tem que ter. Tá? Aqui à direita, você tem a ordem das ações. Tá? Ao escolher os participantes, o tabelião migrará para cá uma ordem, um sequenciamento de assinaturas. Tá? Aqui tem um item importante, que é uma hierarquia ou não, pode ser um processo de assinatura vertical ou horizontal, conforme a negociação do tabelião com as partes, não, geralmente com os advogados, né, que acompanham as partes que estão envolvidas, né? Ou seja, assina primeiro o fulano, depois que o fulano assina, recebe um aviso o ciclano assina e sucessivamente. Ou todos recebem um aviso, né? E esse aviso se dará por e-mail, e eles podem assinar ao mesmo tempo ou de forma sequencial. Então, o passo a passo, resumidamente, é isso. A tela na parte de cima, a minuta e o tipo de documento. Tá? Ou seja, se trata de uma escritura, se trata de uma procuração, ou outros que futuramente possam ser desenvolvidos pelo colégio notarial. Perdão. Abaixo, as partes que vão intervir. Não obrigatoriamente todas as partes podem assinar, existe isso uma característica, um tópico importante. A gente criou uma qualificação que a gente chama de observador ou aprovador, tá? Que são regras de negócio específicas, tá? Evidentemente o tabelião combinado com as partes, né? O que é o observador? É aquele que não assina, só recebe o aviso do andamento. Tá? Por exemplo, numa relação mais corporativa... Evidente que isso não é para o usuário comum, você que vai fazer uma escritura pública, mas para o usuário mais corporativo. Então, você tem lá o presidente, um diretor, que vai fazer um lote de escrituras, e ele tem um assessor que simplesmente vai avisar, está andando assim, andou assado, né? Era aquele assessor que antigamente ligava para perguntar: o processo, onde é que está? Já andou? Isso ele vai receber esse aviso. Então, ele não assina. O aprovador, que pode ser geralmente assessoria jurídica, né? Tipicamente, né? Ele já faz esse papel de aprovar, ele aprova, vai para a parte que vai assinar. Tá? Então, são regras específicas, né? Que o notário combina com o usuário, um usuário que tem um perfil, obviamente, mais corporativo, não é esse usuário de uma única escritura. Escolhidas as partes, o notário carrega a minuta, escolhe as partes, né, que vão intervir no processo de assinatura, que vão assinar digitalmente, elege uma hierarquia ou não, é uma decisão dele com seus clientes. Feito isso, ele dispara, né, retrocedendo, olha lá, enviar, é o botãozinho que está ali, pum, envia. Enviar vai bater na sua caixa postal. Tá? O e-mail é parte... O e-mail e o número do telefone, né, o número do teu celular são partes essenciais nesse processo. O usuário, quando ele recebe esse e-mail, né, ele tem exatamente essa carinha, ele clica, assinar o documento, ele cai para dentro do ambiente. Tá? Ele entra dentro do ambiente, onde ele vai efetivar a assinatura digital. Ele pode fazer uma última visualização do documento, da minuta, pode dar uma olhada, fazer uma leitura final. Esse QR Code à direita é para se ele usará o certificado notarizado. Lembra que a plataforma é agnóstica para as partes. Né? As partes podem escolher. Eu vou usar ICP Brasil, porque eu já tenho esse certificado, já estou acostumado, eu vou assinar com o ICP Brasil. Tá? Então, ele vai usar um certificado da ICP Brasil. Se ele tem um certificado notarizado, ele quer usar, ele pode usar o QR Code direto do celular dele para fazer essa assinatura. Então, isso é escolha das partes. Né? Essa tela... Oi. Renato, eu estou com uma pergunta aqui no YouTube. Eu posso voltar a tela e fazer a pergunta para você? Por favor. Eu vou voltar a tela aqui, depois você pode voltar
a pergunta aqui da Ana. Bom dia. Explica a diferença do documento nato digital e o documento assinado digitalmente. Documento nato digital é aquele documento que nasce nessa tela, essa escritura que está aí, vamos dizer assim, que é evidente, isso aqui é um ambiente de homologação, não é uma escritura para valer. Vamos pensar que se fosse uma escritura. Esse documento nasce digitalmente. O original é eletrônico, o original é digital, assinado digitalmente. Se você pode fazer aquele PDF, com a sua permissão, Virginia, eu vou voltar lá para o compartilhamento de tela, só para a gente poder apontar ali um detalhe que eu acho importante. Esse PDF que está aqui, quando nós chegarmos no final, você vai poder ter um manifesto das assinaturas, você vai poder uma versão de impressão. Clica ali, eu quero imprimir, você imprime. Só que o papel é cópia, o original é eletrônico. Essa é a diferença sutil, juridicamente cheia de implicações. Isso aqui é cheio de implicações jurídicas. Isso aqui é uma plataforma tecnológica, mas o que se cuida aqui é a assinatura. A assinatura é a matéria jurídica, é a validade da assinatura que está em causa. É disso que se cuida na plataforma de notariado. Então, é uma plataforma tecnológica com muito alcance e com muito impacto na vida jurídica. Né? Não tenhamos ilusão quanto a isso. Então, você pode imprimir esse ato notarial eletrônico, nato digitalmente, essa escritura nato que nasceu digital, você pode imprimir, mas a impressão é cópia. O original é eletrônico. Essa é a diferença. A assinatura digital é o que é a manifestação de vontade, que está expressa ali. Eu estou transferindo um imóvel, eu estou dizendo eu quero vender, eu quero comprar, você assina e dá consistência a esse documento e consagra nesse documento a manifestação da vontade. O detalhe importante que eu acho que eu quero chamar a atenção com essa tua pergunta, Ana, muito boa, é que o original é o eletrônico, é o digital. Essa é a revolução, essa é a diferença, essa é a mudança de comportamento. O livro físico ele ainda permanece. Tá? O tabelião vai colocar todos esses atos, plasmar no livro físico esses atos. Mas isso é porque nós estamos numa transição. O ato híbrido do artigo 30 do provimento também é isso, é um reflexo de uma transição. Né? No futuro, eu acho muito de que as gerações futuras, e não estão muito longe disso, não haverá mais atos físicos. Todos os atos serão eletrônicos. Né? Assim como a transferência, o sistema de pagamentos brasileiro, que é de 2002, né? Todo o dinheiro que é transferido entre bancos do Brasil, todo o sistema bancário brasileiro não usa papel. É tudo eletrônico, é tudo digital. Então, são processos naturais. Vou voltar aqui para a minha telinha. Deixa eu pegar aqui o fio da meada. Deixa eu retroceder. Essa tela é a tela que o usuário... Eu como comprador, o vendedor, recebi o aviso. Clico, entro na plataforma. Posso rever o documento à esquerda. Dar uma leitura, uma conferida final e tal. Uso o QR Code se eu quiser usar um certificado notarizado. Tá? Se eu quiser usar esse para o Brasil, botãozinho assinar. Ao clicar assinar, eu sou forçado a escolher o meu certificado digital. Tá? Então, olha, esse menu pendente, ele vai identificar na minha máquina, no meu equipamento, os certificados disponíveis. Evidente, muito suporte que a gente recebe aqui em Brasília, do Colégio Notarial, são sobre o processo de uso, de configuração de um certificado digital da ICP Brasil. Então, é bom o advogado, o tabelionato já orientar o seu cliente quanto a isso. Olha, você tem que configurar o seu certificado digital da ICP Brasil. Se você quiser usar a ICP Brasil, tem que estar bonitinho, instalado, tem que ter o seu tokenzinho, o seu cartão eletrônico já disponível, tem que lembrar a senha, essas coisas, né? Porque ele será, nesse momento, chamado a usar o certificado, escolher qual que ele quer, né? Ele vai todos aqueles que estão instalados na máquina, ele vai elencar e dizer, ó, inclusive o meu certificado digital, o 8º ofício de notas e protesto de títulos aqui de Brasília. Ele encontrou meus certificados, que são do e-notariado, assim como aqueles da ICP Brasil estão disponíveis para que o usuário escolha.
Vocês vão dizer, mas isso é complexo. Olha, as pessoas estão tirando de letra, porque já estão acostumadas a usar um certificado digital, a gente não recebe tanto suporte assim sobre isso, não. O que às vezes tem essa dificuldade é isso, não está configurado naquela máquina, naquele equipamento dele, ele, o usuário, tá? O tabelião, ele usará, porque ele já vai estar a postos ali. Aqui nessa tela seguinte, houve a escolha efetiva de um certificado digital da ICP Brasil, pode ser ICP Brasil ou não, tá? Aqui você vai ser pedido sua senha ou PIN, né? Personal Identification Number, seu número, você vai assinar. No momento que você assina, isso vai voltar para o aviso para o tabelião, tá? E são processos muito rápidos, tá? Recebeu o aviso, assina, bate para o tabelião, que vai estar o aviso pendente ainda, esse usuário assinou, tem um segundo usuário que ainda está pendente, até finalizar todas as assinaturas escolhidas, 4, 5, 15 assinaturas, dependendo da escritura, dependendo do ato. Tá? Encerrou o processo de assinatura, o tabelião produz, no caso de uma escritura, ele vai produzir o traslado, vai assinar o traslado e, com isso, ele encerra o processo. Aqui, essa telinha, ela sintetiza esse dado importante, que é objeto de muitas perguntas nossas, né? Ou seja, aqui tem a captura de uma tela do aplicativozinho do e-notariado, que tem essa carinha, tem esse ícone, tá? Já está disponível na loja do Android, do iPhone, né? E você pode usar as partes, bem entendido, batendo bem nessa tecla, podem usar, é uma opção, é discricionário, ele escolhe, ou pode usar um tradicional e conhecido certificado digital da ICP Brasil. Vejam essa tela, retornamos àquele dashboard, né? Aquela tela de operação. A minuta, a advertência de que está pendente na parte de cima, que está pendente. A sequência dos participantes ali está copiado, tem o meu nome 2 vezes, mas, obviamente, são os vários intervenientes né, que vão assinar, 3, 4, 5, 15 pessoas podem ser observadores, simplesmente, como eu falei, podem ser aprovadores ou podem ser os signatários do ato, tá? Conforme acordo e combinação do tabelião. Na direita, já há o tique verdinho de que a primeira assinatura já foi feita, uma segunda está pendente, tá? Sem ela, o tabelião não encerra e não produz o traslado, então ali a advertência para ele. Tá? Essa não é uma tela visual para o usuário, tá? É uma tela do tabelião. E aqui tem uma advertência muito importante aqui no canto à esquerda embaixo, é a sessão de videoconferência. Como a gente viu, é mandatória, é obrigatória no ato notarial eletrônico, na lavratura do ato notarial eletrônico. É, mais uma vez, combinado, o tabelião combina com as partes. Né? Pode fazer em momentos diferentes, pode fazer junto. Tá? Ele pode fazer antes das assinaturas, ele pode fazer depois, também todo. É maleável, né? São mecanismos aqui maleáveis. Veja bem, nós estamos falando de um sistema vivo, tá, gente? Começou 26 de maio para cá, a gente começou. E essa maleabilidade tem sido positiva, do que a gente vincar. Antes de assinar, tem que fazer videoconferência. Faz videoconferência e dispara as assinaturas. Essa possibilidade do tabelião combinar com as partes tem sido, do ponto de vista de sistema, eu só posso falar do ponto de vista de sistema, tá, gente? Eu não sou tabelião, não posso falar do ponto de vista jurídico, ou do negócio jurídico referido a todo esse processo da lavratura eletrônica. Ele tem sido positivo. Então, ele é combinado com as partes e é por aqui que o tabelião dispara e pode agendar essa videoconferência com as partes. Isso aqui é uma tela muito técnica, que é mais voltada para o usuário corporativo, né? Ou seja, o e-notariado, mais aqueles que estão ligados ao mercado imobiliário, né? Ele, como é um ambiente web, ele é todo integrado por APIs. Então, a gente
pode integrar o e-notariado com ambientes mais corporativos sem ter que sair de dentro daquele ambiente, poder integrar o e-notariado por APIs. Por exemplo, os back-office de cartório. Oi. Eu posso fazer a pergunta de advogado, prática, aquela pergunta prática? Por favor. Vou voltar a tela aqui, tá? Porque, na verdade, você vai falando, eu vou aqui tentando, de certa forma, ver o elemento prático, né? A gente que é advogado, a gente quer ver como é que vai funcionar isso na prática, mas só para a gente poder questionar. O e-notariado, na verdade, ele consegue gravar reuniões, né? Ele consegue gravar reuniões e tornar essas reuniões, de certa forma, documentáveis, correto? Então, a praticidade da realização de contratos paritários, né? Eu posso fazer um contrato, o contrato eu agendo a reunião e o notário, na verdade, transforma aquele contrato, aquela reunião em um contrato. Eu poderia fazer isso, ou se não, na verdade, uma separação, o casal senta à mesa e conversa, os advogados, sem a necessidade do juízo, do promotor, ou, na verdade, como fala? Uma separação consensual, sentar os advogados com as partes na mesa, com a presença do notário digitalmente, e transformar também isso numa separação, transformar isso num documento. Então, objetivando mesmo. O e-notariado ele facilitaria a vida das partes, né? Então, até para constituição de contrato, qualquer coisa do gênero. Seria mais ou menos isso aí, Renato? Exatamente. Exatamente isso. Ele é a confluência, é a sinergia, é o casamento positivo entre uma sessão interativa, que muito a opinião pública, quando o provimento 100 saiu, ela, de uma certa forma, fez a leitura errada do provimento. Não é assim, eu faço uma videoconferência, aí eu consagro a transferência de um imóvel, um divórcio, ou um testamento, tá? Tem testamento sendo feito dentro do notariado. Um instrumento público, né? Não é isso. O videoconferência é uma sessão interativa, é para dizer, eu estou fazendo por minha livre e espontânea vontade. É aquele ritual que o tabelião faz, né? Ele objetiva isso. É a livre manifestação da vontade, que não há constrangimento, não há obrigação. O que você faria frente a frente, fisicamente, com o tabelião, você vai fazer por videoconferência. As partes combinadas, tudo ok, o tabelião não viu, né, não viu ação de nenhum constrangimento, ele está à vontade no ato, aí passa-se a assinatura. Só que não tem mais caneta a tinta, né? Não há mais como assinar, você vai assinar digitalmente. O que dá a consistência, dá a integridade ao documento, dá a validade jurídica àquele documento, né? A segurança jurídica. Nós temos a segurança computacional e a segurança jurídica, né? É um ato assinado digitalmente. Isso que dará a autenticidade, a integridade, o não repúdio desse documento, né? E o registro para gerações futuras. Então, é a confluência, é o casamento das duas coisas. A intenção de nós, advogados, é transformar isso o mais prático possível. Por exemplo, tem muitas questões aqui que eu podia estar, às vezes, ter que levar no cartório, eu faço aqui no escritório, muito mais fácil. Eu achei interessantíssimo, estou achando interessantíssima essa ferramenta, é essencial. É o que eu estava dizendo agora mesmo, é para onde vai a advocacia do futuro, né? Vamos segue, fica à vontade, Renato, desculpe interrompê-lo, tá? Nada, que isso. Eu já estava até no finalmente aqui. Renato, deixa eu só fazer uma... Renato, só um momentinho, desculpa. Deixa eu só fazer uma complementação para o Alencar. Alencar, todas as vezes que a gente tem um negócio jurídico ao final dessas videoconferências, efetivamente você tem uma escritura efetivamente feita lá de compra e venda, um testamento, uma partilha, o que seja. Lembra que em alguns outros casos, se você não tem o negócio efetivamente terminado durante esse processo, o que você tem é uma ata notarial, tá? Isso tem que ficar claro para você. Então, em alguns momentos, aqueles contratos preliminares que às vezes você precisava ter a vontade das partes ali, você consegue ter aqui numa ata notarial, por exemplo, onde tudo o pré-contrato, tudo que você quer estabelecer para aquele contrato, por exemplo, uma compra e venda, mas a entrega vai ser feita daqui a 90 dias, vai ter tudo que está lá dentro vai ficar ou vai sair, o que vai sair, o que vai ficar, esses pormenores podem ser feitos numa ata notarial, numa videoconferência dessa. É exatamente isso. Na verdade, o objetivo meu é trazer para a advocacia
a essencialidade do programa, do sistema em si, para os dias atuais. O advogado ainda vai em cartório para poder fazer ata notarial, então, às vezes, pode ser feito por aqui. É muito simples. Marca-se uma reunião para 15 dias depois, para resolver o negócio, atrasa demais. Nós estamos na era da informação, a velocidade da informação e a necessidade dos serviços de advocacia serem o mais rápido possível, hoje é primordial. O cliente quer que o problema dele seja resolvido. A gente até brinca aqui no escritório, né? O indivíduo leva 345 dias para me trazer um documento, mas quando me traz, ele quer que resolva o negócio em 2 dias, corrido com um negócio porque ele está com pressa. Então, a advocacia é cobrada demais com isso. E, às vezes, uma ata notarial com tudo certinho, a força probante que se tem dessas atas notariais é essencial para a administração da advocacia, das relações jurídicas e da justiça. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso aí. Mas fique à vontade, vamos continuar. Exatamente. É só para você lembrar que, por exemplo, numa compra e venda de imóvel, a gente precisa de algumas certidões, precisa de alguns documentos que efetivamente já vão ter que estar ali pré-estabelecidos e apresentados para a gente poder fechar essa escritura de compra e venda, por exemplo, entendeu? Já uma ata notarial não precisa disso. Eu, Renato, nós decidimos o que a gente quer, diz as nossas vontades, a gente vai negociando até chegar no meio termo, para aí sim, por exemplo, ter uma escritura de compra e venda e apresentar as certidões que forem necessárias. Só para ficar claro. Vou voltar aqui, gente. Eu já tô praticamente encerrando aqui a minha apresentação. Enfim, nós temos aqui essa tela de integração por APIs, é um tópico muito técnico, né? Que são conectores do ambiente com um ambiente mais corporativo. O notariado ele foi pensado para atender esse usuário de uma única escritura, ou um usuário que tem um lote de escrituras, né? Então, ele visa atender esses dois universos. Tá? Por exemplo, aqui em Brasília, a TerraCap, né, que eu não sei se os senhores conhecem, mas que por conta do regime de terra de Brasília, qualquer tipo de alienação de terreno tem que passar por essa estatal, né, do governo do Distrito Federal, que autoriza, por conta do regime de terra de Brasília. Então, essa integração com a TerraCap, como são lotes de escritura, muitos lotes, passam por uma integração via API, né? Não é uma coisa manual, como é na relação com um único usuário, um casal que está fazendo um divórcio. Até porque acho que não dá para fazer um lote, né, de divórcio, dá para fazer um. Né? Então, o e-notariado ele visa atender esses dois cenários. Esse é um ambiente vivo, tá, gente? Essa minha última telinha, nós vamos fazer uma série de melhorias, ele é um ambiente em desenvolvimento, vai vir uma nova versão desse fluxo de assinatura, trazendo funcionalidades novas, o próprio app, né, o próprio aplicativo vai trazer uma série de facilidades. Então, eu acho que os usuários, né, propriamente, assim, seja o tabelião, o usuário advogado, o usuário que está interessado no tema, eu acho que é bom acompanhar, seguir de perto, que muitas melhorias virão aí dentro do e-notariado. Ele é uma plataforma para desmaterialização de processo, para trocar o velho e tradicional documento em papel por um documento eletrônico, assinado digitalmente para dar segurança jurídica e computacional a esse ato lavrado eletronicamente. Ele não existiria sem o apoio e o suporte do Colégio Notarial, do seu Conselho Federal, até porque o e-notariado, o ato notarial eletrônico, ele é opcional. Ou seja, eu não quero fazer uma escritura lavrada eletronicamente, eu me desloco até um cartório. Ele não abole o ato tradicional, a forma tradicional. É opcional, o usuário vai escolher. Eu quero fazer eletrônico, porque eu gosto, que é rápido, que eu não quero... Eu quero fazer uma procuração na forma eletrônica. Pode fazer, mas se você não quiser, né, alguns usuários até que jamais usarão a forma eletrônica, eles usarão a forma tradicional. Se você for fazer um ato notarial eletrônico, ele terá obrigatoriamente, exigência do provimento sem, obrigatoriamente usar a plataforma do e-notariado. É isso, gente. E estou à disposição de todos, o Colégio Notarial também. Visitem aí o nosso site. Ali nós temos
os nossos e-mails para dúvida, para suporte, estamos aí à disposição. Renato, deixa eu fazer uma outra pergunta. Os vídeos que você falou que estão disponíveis, eles estão dentro dessa plataforma ou eu já posso fazer uma pesquisa? Eles estão no canalzinho do YouTube. O Colégio Notarial tem um canal no YouTube. Né? E ali divulga ele para a gente, vídeos. então. Qual que é? Rapaz, você só sabe perguntar difícil. Bota lá, Colégio Notarial, Conselho Federal, você vai encontrar o caminho. Tá bom. Lá no então. YouTube, né? Naquela pesquisazinha. Clicou ali, você vai cair lá. Aí lá tem vídeos assim, mais passo a passo. Clica aqui, vai ali. Tá. Não tem tanta essa discussão que a gente está fazendo aqui, mais jurídica, né? Mais, vamos dizer, conceitual, que é muito importante. Renato e Bruno, eu vou sempre para as questões mais práticas para tornar as coisas mais fáceis. Hoje o advogado, para fazer uma reunião, né? Ainda tem perguntas aqui, tá? Quem perguntou é a Thalita, estou com o Luiz Fernando. Luiz Fernando e Thalita, vou fazer a pergunta, mas vou fazer primeiro as minhas perguntas. Aqui até porque eu quero tornar o mais prático possível para a advocacia, para a gente poder ver isso. Renato e Bruno, então hoje o advogado, se eu pudesse resumir, o advogado para fazer uma ata notarial por meio do e-notarial, ele precisa do quê? Assinatura digital? Quais seriam os elementos que ele poderia trazer de uma forma bem resumida para a gente passar para os colegas hoje? Como é que faria para trabalhar com e-notarial? Se eu fosse espremer a laranja para tirar o suco, ele precisa de um certificado digital. Da ICP Brasil, se ele tem como um certificado da ordem, por exemplo, né, que ele já tem, ele pode usar, não precisa esquentar mais a cabeça dele. Aí a relação dele com o tabelião. O tabelião dele de escolha, de eleição, né? Geralmente o advogado tem aquele tabelião que ele já usa, já indica, né? Aí o tabelião que abre a sala, né? É ele que carrega a minuta, vai carregar aquela minuta, vai combinar com as partes, com o advogado, né, na maneira que ele achar. Isso quando é esse usuário, Ferrugini, isso é bom ressaltar, quero bater nessa tecla de novo. Com esse usuário, assim, avulso, né? No sentido mais tradicional. Um indivíduo que eu quero fazer uma escritura de um imóvel. Tá? Então, aí ele vai estabelecer uma relação com o tabelião, vai passar a documentação da maneira que for melhor com o tabelião, ele vai carregar aquela minuta e aí vai começar o processo. Vai escolher as partes vão ser avisadas, ali você vai poder ler a minuta. Uma última vez, o advogado pode ser eleito, pode ser colocado como observador, como testemunha, também vai interagir naquilo. Isso tudo, aí nós estamos falando num campo remoto, tá? Estamos remotamente. Tá? Então, o componente essencial, fora a relação com o teu tabelião eleito, escolhido, né? Livre escolha, o tabelião, você ter o teu certificado digital. Eu não tenho CP Brasil, eu não quero usar. Você poderia usar alternativamente esse do certificado notarizado. Aí você vai ter que se deslocar ao cartório. Uma única vez em 3 anos, para fazer esse certificado teu dentro do celular. No caso da ICP Brasil, ele já assume que você já foi identificado, já recebeu uma ferramenta que tem presunção de validade jurídica na lei brasileira, né? Tem o mesmo valor probante da tua assinatura manuscrita. Então, o tabelião já assume isso. Se você não tem, não quer, não deseja, ele pode te franquear esse certificado, que hoje, como eu falei pela MP 983, é chamado de assinatura avançada. Né? Você pode receber esse certificado no teu celular e utilizar. Mas, para isso, você vai ter que se deslocar fisicamente a um tabelião. Ok. Então, vou passar as perguntas aqui. Primeira pergunta... Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é do Luiz Fernando Nogueira. Representante de pessoa jurídica pode utilizar certificado eletrônico vinculado ao CNPJ ou deve utilizar o certificado eletrônico pessoal assinado por representação? Pode usar um certificado. No caso, ele está falando de um certificado ICP Brasil, porque no certificado notarizado, nessa credencial, não existe a separação entre pessoa física e pessoa jurídica, como há na ICP Brasil, né? É CPF, é CNPJ. Você pode usar tanto um quanto o outro, desde que ele seja um certificado digital da ICP Brasil. Ótimo. Seja válido, obviamente, válido, né? Dentro do período de validade. Pode ser um A1 ou um A3, para usar uma nomenclatura da ICP Brasil, seu certificado que está dentro do seu computador, da sua máquina, do seu notebook, ou um cartão eletrônico, um smart card, ou um token. Tá? Tanto faz de uma forma ou outra. Ou um certificado em nuvem, também pode ser usado. Né? A ICP Brasil também tem essa outra variável, né?
que várias ACs já emitem hoje certificados que ficam armazenados em nuvem. Por exemplo, o Serpro tem um produto desse, a outras ACs têm produtos desse tipo, também pode ser usado dentro do notariado. Ele vai aceitar, vai tratar e endereçar como certificado digital da ICP Brasil. Você tem que lembrar, Alencar, que vai depender também do compliance da própria organização. Às vezes ela tem umas regras de compliance próprias dela e aí vai ter que seguir essas regras dela lá. Geralmente, né, Bruno e Ferrudini, essas coisas são combinadas, né, com o tabelião, com o advogado, né, aqui não é uma plataforma fria, em que pese ser uma máquina, né, aparentemente operando, um sistema, um ambiente, mas aqui tem seres humanos que interagem, que dizem, olha, eu quero assim, eu quero assado. Assim como a combinação da videoconferência, vamos fazer tal dia, o meu cliente esse negócio de eletrônico desiste, ele não vai fazer nunca. E agora, Renato, como é que eu faço? Então ele vai lá e assina com a caneta. A velha e tradicional caneta. Também pode. Então essas coisas são combinadas, são tratadas, são conversadas antes, né? Isso o sistema não consegue, vamos dizer assim, substituir essa negociação, né? Assim como no caso do ambiente corporativo, também você combina com a direção de uma empresa, com o colégio notarial, com o conjunto de tabelionatos numa determinada região, isso tudo é acertado, é combinado, e o sistema depois opera essa combinação. Perfeito. Vou para outra pergunta. Rapidinho, só estou te falando isso, Alencar, exatamente porque às vezes no mundo corporativo você tem 2 pessoas assinando, 2 pessoas que assinam em determinados valores, isso continua existindo, essa regra é uma regra da corporação, entendeu? Certo. E aí tem que se adequar à regra da corporação, cada um, né? Exatamente. Perfeito. Vou seguir aqui a pergunta da Thalita Mariante. Para a parte solicitar o certificado e notariado para assinatura, a parte precisa necessariamente comparecer presencialmente até um tabelionato credenciado ou poderia ser feito de forma remota? Artigo 2º, inciso 2º do provimento 100. O certificado notarizado ele é entregue a partir de uma identificação presencial. A exigência do Poder Judiciário é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça. Tá, okay. A SPV Brasil, pela MP 951, ela criou essa possibilidade, até sob o impacto da pandemia, essa possibilidade da emissão de um certificado de forma remota, por videoconferência. Mas isso, no caso do notariado, não há essa possibilidade. Tá? Eu gostei até da continuação da pergunta da Thalita, que ela fez uma pergunta subsequente, né? Sendo necessariamente feito de forma presencial, no caso de partes residentes fora do Brasil, os consulados terão o credenciamento necessário para a emissão do certificado? Não. Nunca recebemos nenhuma orientação da direção do colégio notarial. A gente faz evidentemente, aquilo que o provimento e a lei brasileira determina. A gente configura o sistema a partir da norma e a partir também da orientação política, orientação institucional do Colégio Notarial do Brasil, do seu Conselho Federal. Até hoje não recebemos nenhuma orientação. Então, é apenas o notário, o notariado, e não há essa consideração também no provimento 100, tá? Ele não cuida disso, não trata disso, não fala dessa possibilidade. Então, eu acho que no caso do usuário internacional, o que lhe resta fazer, não estando aí no Brasil, não vindo ao Brasil, porque várias pessoas estiveram aqui antes da pandemia e estavam aqui estavam aqui no Brasil, eu tenho que fazer rápido aqui o notarizado, porque eu já estou indo embora, e aí futuramente eu vou fazer tal ato. Não estando aqui, não tendo a possibilidade, ele terá que lançar mão de um certificado digital da ICP Brasil. Não tendo as 2 ferramentas, e há vários países na Europa que têm autoridades certificadoras que emitem certificados, você pode procurar lá, até os países que mais utilizam. No segundo lugar, em uso é os Estados Unidos, não poderia deixar de ser, né? Terceiro é Portugal. Então, tradicionalmente, você tem ali pontos de atendimento. Eu acho que as perguntas aqui encerraram. O Bruno, gostaria de fazer alguma observação? Então, eu vim para aprender, né? Como coordenador, dessa vez o Renato trouxe informação
especializada, técnica, para uma pessoa que tinha lido só o provimento, conhece, né, do serviço, mas na parte do registro, esses detalhes aí que o Renato passou hoje, algumas dessas coisas eu não conhecia. Isso foi uma das minhas perguntas aí junto com a Thalita sobre o consulado, eu realmente não sabia. Mas é o que o Renato falou, a gente tem como fazer isso de forma não presencial, usando os certificados da ICP Brasil. Os cartórios emitem esses certificados, lembrando disso, né? Também, né? Os cartórios também emitem, né? Existem empresas privadas que fazem isso também. Então, o que a gente trouxe aqui, o que a gente está trazendo nessa série, é realmente a possibilidade de uma vida mais plena, sem a gente perder tempo com o deslocamento, que eu acho que é uma das coisas que mais aborrece no dia a dia, porque a reunião, a conversa, a negociação, ela vai continuar existindo. Mas a gente não vai precisar pegar um avião ou um carro e ficar parado no trânsito durante horas aqui, entendeu? Isso tudo mudou muito com o e-notariado. Até parabenizar as pessoas ao Colégio Notário Registradores, a todas as instituições voltadas ao setor que trouxeram essa possibilidade para todos nós, entendeu? Acho que é extremamente importante para a advocacia e para a sociedade tornar mais ágil a prestação de serviço notarial registral, né? A gente, cada dia que eu venho aqui fazer uma live da série Plataformas, eu vejo a preocupação do setor notarial e registral em tornar o seu serviço cada vez mais dinâmico, cada vez mais prático e cada vez mais funcional para a sociedade e para a advocacia. Então, fica aí meus parabéns para todas as pessoas envolvidas no setor. Eu vou, Bruno, te passar para você falar, porque eu sempre erro. Eu tenho que falar sobre duas coisas que a gente vai falar na semana, uma sobre amanhã, mas eu gostaria que você falasse sobre a nossa live da semana que vem, porque toda hora eu esqueço a pronúncia. Você pediu para eu trocar umas 15 vezes, já eu troco e as 15 sempre errado. Então, por favor, você pode falar um pouco para a gente sobre a semana que vem, por favor? Posso. Deixa eu só fazer a última pergunta, até para o Renato mesmo, para tirar uma dúvida. Renato, dentro do e-notariado, a gente não está tratando aquela pesquisa de procurações e nem de testamentos, não. Isso continua funcionando pela Sensec, é isso? Exato, É o isso. sistema em São Paulo, a Camp, né? Tem um sistema central próprio, e nacionalmente a Sensec. São sistemas à parte que certamente um dia vão se casar, né? Vão se integrar, vamos dizer assim, né? Mas são sistemas à parte. Tá. Então, Renato não, Ferrugini, só para você saber. O e-notariado é uma plataforma que faz as coisas acontecerem, as escrituras acontecerem e tudo mais. Mas se eu preciso fazer uma consulta, seja uma certidão ou consulta sobre se uma determinada pessoa que faleceu tem um testamento, se tem uma procuração, isso tudo ainda vai através da Sensec, que é a central também de serviços eletrônicos dos notários, tá bom? Ok. Então vamos lá. Para a semana que vem, nós temos o evento da central do IRTDPJ Brasil, falando sobre a possibilidade e o uso, né, dessa ferramenta para os cartórios de títulos e documentos e os cartórios de registro civil das pessoas jurídicas e tudo que eles podem fazer no dia a dia para as pessoas, né? Então, nós temos lá notificações que podem ser enviadas de forma eletrônica, nós temos documentos que podem ser enviados para registro de forma eletrônica, seja para efeito contra terceiros, seja para conservação, abertura de associações, igrejas e algumas microempresas. Então, próxima semana nós vamos estar falando sobre isso, que é também extremamente interessante, que também ajuda também a vida das pessoas. Em alguns estados, efetivamente, quando a gente abre uma empresa usando a central, a gente já consegue as licenças do município, que é o alvará, né, de funcionamento, a licença do Corpo de Bombeiro e, inclusive, o CNPJ da Receita Federal. Então,
é bem interessante a apresentação da semana que vem. Eu coloquei aqui, eu sei que tem que colocar Central RTDJP Brasil, né? Quem vai falar semana que vem conosco aí é o Dr. Rodrigo Pinho, profissional de TI há 25 anos, atuando em projetos de web, gerente em projetos web desenvolvidos para empresas privadas e órgãos governamentais no Brasil e na América Latina, coordenador do projeto da Central RTDJP PJ Brasil e coordenador de integrações institucionais. Vai ser semana que vem, às 9 horas da manhã. Não briga comigo, Bruno, porque é que eu tenho que acertar para a gente soltar a arte, tá bom? Não, relaxa, tá tudo perfeito. Acho que a gente está evoluindo positivamente. Antes de falar com o Renato, que eu tenho que mandar um recado especial para o Renato, fazer uma outra observação. Amanhã a gente vai fazer uma live, amanhã iniciaremos uma nova série, né? A gente vai falar amanhã sobre terreno de marinha. Os advogados, quem está sendo convidados para falar sobre isso, né? Amanhã, o primeiro episódio, a gente vai falar sobre origem, linha do pré-mar média e plano nacional de caracterização. Os convidados é o doutor José Carlos de Oliveira Machado, advogado, servidor público federal da SPU Espírito Santo, Boris Castro Júnior, advogado, servidor em exercício da SPU Espírito Santo, e Samuel da Silva Cardoso, engenheiro e analista de infraestrutura da Secretaria Nacional dos Portos e ex-servidor da SPU do Distrito Federal. Os advogados que estarão debatendo o doutor Renato Risque Minassa, Gilmar Custódio e Isabela Demuner, todos eles advogados especializados no setor de direito imobiliário, amanhã, às 10 horas da manhã, pelo Yuri Channel. É algo que é uma incógnita, né, do setor aí, imobiliário, essa questão do terreno de marinha. Quem fala que sabe muito, quem fala que sabe pouco também sabe muito, mas quem fala que sabe muito também sabe pouco. Estou meio que falando igual nossa última governante. Nem todo mundo pode muito, nem todo mundo pode pouco, mas quem pode pouco pode muito. Desculpe minha brincadeira, é porque nós vamos brincar um pouquinho agora, se me permitem. Vou deixar aqui, ó, meu presente para o Renato. O Renato soltou para a gente, o Bruno, falou que guardava camisas de times, né, de futebol que não são menos assim, conhecido. Menos conhecidos, tipo esse aqui. Então, trouxe esse aqui, é o time do meu estado de Minas Gerais. Esse daqui é o Atlético Tricordiano, né, da cidade de Três Corações. Para quem não sabe, o Três Corações é a cidade de nascimento do maior craque de todos os tempos, Pelé. E também vim com a minha camisa do Atlético Mineiro para prestigiar aí o Renato. Não é o time de expressão, não é igual o Cruzeiro, que é de baixa expressão, entendeu, Renato? Então, eu, como todo colecionador, sou um acumulador, então eu tenho milhares de camisas de time brasileiros. E como toda coleção tem uma lógica. A lógica da minha coleção é time sem expressão nacional. Então, o negócio de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo. Flamengo eu tenho vários porque eu sou rubro-negro. Mas eu não tenho... a minha coleção é só de times Madureira, Bom Sucesso, Portuguesa Santista, Tunaluso. Agora eu vou ter essa preciosidade. Isso aí é uma preciosidade. Ali naquele... questão de entregar, hein? Para quem vê aquele programa Pawn Shop, né, na Discovery, eles têm uma expressão que eu gosto muito, que eles dizem assim, isso é altamente colecionável. Porque o Ferrugem falou para mim, esse time não existe mais. Eu falei, opa, se não existe, então é altamente colecionável. Esse aqui não existe mais. O Tricordiano de Três Corações, ele acabou. Então, eu consegui essa camisa para você, altamente colecionável, então. Tá bom? O Cruzeiro também está indo para esse caminho, tá? Vou te arranjar um do Cruzeiro também, porque daqui a pouco acaba junto. Eu ia brincar com o Bruno, vai acabar junto com o Vasco com o Botafogo, mas ele vai ficar chateado comigo. Prezado, um abraço. Obrigado a todos vocês. Olha, Renato, você é uma pessoa sensacional. Para quem conhece aqui, e vê esse conhecimento técnico tão vasto no setor, não conhece a pessoa que você é. Foram 2 semanas de brincadeiras no WhatsApp, conversando, batendo papo, sempre me dando informação, sempre passando tranquilidade que estaria aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, meu caro. Foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo. Qualquer futura interação, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Perfeito. E vou mandar o endereço, hein? Fica à vontade, já está escrito já. Ô, Bruno, por favor, porque Bruno é registrador, né? Mas quem tiver já registra, faz uma ata notarial e que já vai para o live.
Gente, um abraço, Bruno. Mais uma vez, abraço. muito obrigado por estar trazendo essas pessoas maravilhosas aqui. Você é essencial hoje para a advocacia, aprender bastante, tá? Muito obrigado, meu amigo. Essa do Renato, nós vamos, né, vamos fazer as vezes aí, e agradecer a Marla Camila que ajudou a gente. Eu realmente, o Renato, eu não conhecia. Marla. É verdade. Eu não conhecia o Renato. Deixar um abraço para a Marla. A Marla é uma figuraça, é a tabelião mais hiperativa do Brasil. A Marla... É demais. A Marla é do Goiás, não fala de Goiás, não. A Marla é do Goiás, ela veio, eu acho que há 1 ano e meio, ela é do cartório capixaba, e todas as vezes também que eu preciso dela, ela sempre me estica a mão, e ela que me passou o seu nome, tá, Renato? O Bruno na verdade, eu ajudo o Bruno me ajuda, a gente está em conjunto nesse trabalho. Bom. Mas se você não estaria aqui se não fosse a doutora Marla Camilo. Peço desculpas a Marla por ter esquecido até de pronunciar ela aqui na nossa live. Mas eu não esqueci, não. Até semana que vem e fiquem com Deus.